Então vamos lá. Nós vamos trabalhar com hidrocarbonetos, algumas propriedades de sua nomenclatura segundo a IUPAC, União da Química Pura e Aplicada, certo? Então, o que seria, pessoal, hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos em química nada mais é do que um composto químico constituído de hidrogênio ligado a carbono, tá certo? Então, se eu tiver hidrogênio ligado a carbono e carbonos, óbvio, formando cadeias, carbonos ligados a carbonos, aí eu vou ter um hidrocarboneto, tá? De forma bem simples, isso que é hidrocarboneto. Esses hidrocarbonetos eles podem ser divididos, tá? Eu coloquei aqui em alifáticos e aromáticos. Lembra o que é alifático, né? Seria alifático que não possui, são hidrocarbonetos que não possuem ânion aromático, tá certo? E esses alifáticos eles ainda são divididos em acíclicos e cíclicos. Acíclicos abertos, cíclicos fechados, tá certo? Então vamos lá. Eu vou tentar ser bem simples em cada um. Polaco, quando é que eu posso ter alcanos, alcenos e alcinos? A gente vai seguir algumas regras. Quando é que eu posso ter cicloalcanos, alcenos e alcinos? Ok? Se eu estiver falando rápido, aí vocês já peçam para parar, tá? Então vamos lá. O que são alcanos? Obrigatoriamente são hidrocarbonetos. Se são hidrocarbonetos, tem carbono e tem hidrogênio. Mas os alcanos eles têm uma característica especial. Eles só formam ligações simples, certo? Eles só formam ligações sigma, onde eu só tenho uma ligação covalente, uma simples, tá? Eles têm, se vocês quiserem saber a fórmula molecular dele, bem simples. Ele tem uma fórmula molecular CnH2n mais 2. O que significa isso, Polar? Que o número de hidrogênios sempre vai ser o dobro mais 2 de carbonos. Como assim, Polar? Se eu tiver um composto com 5 carbonos, obrigatoriamente ele tem que ter o quê? 12 hidrogênios, tá certo? Porque fica 2 vezes 5, 10, mais 2, 12, que é a fórmula dele. Quando é que eu tenho, Polaco, um alceno, que é um segundo tipo de hidrocarboneto acíclico, aberto? Simples. O alceno é quando na estrutura da molécula do hidrocarboneto eu possuo uma ligação dupla, tá certo? Então, se eu possuir uma ligação dupla, eu tenho um alceno. A fórmula molecular dele também é bem simples, é CnH2n. O que significa isso, Polaco? Que o número de hidrogênios é simplesmente o dobro do número de carbonos. Pegando um exemplo e dizendo que o composto tem 5 carbonos, então obrigatoriamente ele tem 10 hidrogênios. E aí a gente tem os alcinos, e aí a gente vai na sequência. Quando é que é alcino, Polaco? Quando possui na estrutura um carbono fazendo com outro carbono uma ligação tripla, tá certo? Então, se ele possui uma ligação tripla, ele é um alcino. Tem-se ainda mais algumas classificações dos abertos que eu não coloquei aí para vocês, que a gente pode chamar de alcadienos, que também é bem cobrado. O que são os alcadienos? São hidrocarbonetos que possuem duas ligações duplas na sua estrutura, certo? E aí vai. E aí a gente também tem os hidrocarbonetos de cadeia fechada, os cíclicos, que a gente pode chamar de cicloalcanos, cicloalquenos ou alcenos, ou cicloalcinos ou alquinos, tá certo? Então é bem simples. Quando é que é um cicloalcano? O raciocínio é o mesmo da cadeia aberta, quando só tem ligações simples. Todavia, agora eu estou falando de um composto de cadeia fechada. Então, se ele tiver a cadeia fechada e somente ligações simples, ele é um cicloalcano. Se ele tiver a cadeia fechada e pelo menos uma ligação dupla, ele é um cicloalceno. E uma cadeia fechada e uma ligação tripla,
um ciclo alcino. Marcelo está perguntando qual a diferença de alcenos para alcadienos. Alcenos, Marcelo, são cadeias abertas que só possuem uma ligação dupla. Alcadienos, cadeia aberta, mas que possuem duas ligações duplas. Beleza? Podemos continuar? E aí, galera, a gente vai para nomenclatura, basicamente. Olha, é bem simples, tá certo? Aí o PAC, a união da química pura e aplicada, ela tem uma regra bem básica para a nomenclatura de hidrocarbonetos, tá certo? Então, Polaco, que regra? A gente tem que colocar o seguinte, ó, prefixo mais sufixo, prefixo mais infixo mais sufixo. Polaco, o que é o prefixo? É a quantidade de carbonos que a gente vai encontrar na molécula, tá certo? Ele vai representar a quantidade de carbonos. Polaco, o que é um infixo? É o tipo de ligação. Que tipo de ligação, Polaco? Nós sabemos que só existem 3 tipos de ligações. Quais? Ligação simples, ligação dupla e ligação tripla, não é isso? E por último, o sufixo. O sufixo ele representa a função orgânica que está ligada à cadeia carbônica. E essa primeira função orgânica, obrigatoriamente, nossa, é só hidrocarboneto, que a gente está estudando hidrocarboneto. Mas mais para frente vai aparecer as funções oxigenadas, onde a gente tem o famoso álcool, cetona, aldeído, certo? Ácido carboxílico, éster. Vai aparecer as funções nitrogenadas, amina, amida, nitrocompostas. Vai aparecer as funções sulfuradas, os aletos, e aí vai. Tudo bem? Mas o que nos interessa agora são só os hidrocarbonetos. Então, o sufixo que a gente vai usar é a terminação. E a terminação O. Todo hidrocarboneto tem terminação O. Tudo bem? Então, vocês vão ver como é bem simples. Vamos lá. Então, para a nomenclatura, Polaco, o primeiro é o prefixo. Isso. Então, o prefixo representa a quantidade de carbonos. Eu coloquei aí para vocês só até o 10, porque normalmente o que é cobrado, tá? 10 prefixos. Então, vamos lá. Acredito eu que vocês já viram, mas sempre é bom recapitular. Então, é o seguinte. Quando eu tenho um único carbono na minha cadeia carbônica, eu tenho o prefixo met. Se eu tiver 2 carbonos, et. Se eu tiver 3, prop. Se eu tiver 4, but. Se eu tiver 5, pent. Se eu tiver 6, ex. Se eu tiver 7, ept. E aí vai. 8, oct. 9, non. 10, dec. 11, um deck, e aí vai, do deck, e aí a gente vai montando com os outros, mas até 10 é o que interessa, tá? Já dá para ter uma noção. Então, por lá, como é que é isso? Eu vou olhar para a cadeia carbônica só para o C, só para o carbono, e aí eu vou olhar quantos carbonos cada um tem, ok? Compreenderam, pessoal? Essa primeira parte aí do prefixo? Sim ou não? Entendi. Pronto. Quem tiver com os microfones ligados, desliga para não atrapalhar o som. Podemos seguir, não é isso? Boa. Muito bem. E aí, pessoal? A gente vai para a segunda regra da nomenclatura. A primeira é prefixo. Beleza, já aprendemos a quantidade de carbonos. A segunda é o que? Infixo. Polaco, o que é que o infixo indica? O infixo indica o tipo de ligação. Polaco, só existe 3 tipos, isso. Só muda as quantidades. Mas existem 3 tipos. A ligação simples, não é isso? A ligação dupla e a ligação tripla. Polaco, quando a minha estrutura da molécula tiver somente ligações simples, qual é o infixo? AN. De novo, quando
eu tiver somente ligação simples no composto, só de um traço, eu tenho um infixo an. Quando a gente tiver pelo menos uma ligação dupla, eu tenho um infixo em. Em é N. E quando eu tiver pelo menos uma ligação tripla, eu tenho um infixo in, IN. Beleza? Polaco, mas as duplas e as triplas, elas podem aumentar? Pode ir para 2, para 3, para 4? Pode. Então é o seguinte, preste atenção nisso. Quando a gente tiver duas duplas, aí eu vou precisar usar um prefixo para esse 2, para essas duas ligações. E o prefixo é di, tá certo? De 2 é de 3 é tri, de 4 é tetra. Como assim, Polaco? Se tiver duas ligações duplas, di, qual é o infixo da ligação dupla? Não é em? Então fica dien. Se tiver três duplas, trien. Se tiver quatro duplas, tetraen. Se tiver duas triplas, diin. Se tiver três triplas, triin. Se tiver quatro triplas, tetrain. E aí vai. Tudo bem? Isso aí, Fernando, você colocou. Corretíssimo aí seu raciocínio. Beleza? Fácil? Não, Polaco, eu não entendi. Não entendeu? Foi Anderson? Não, foi eu, a Tati. Tati, se liga, Tati. Numa ligação de compostos, elas podem estar simples, um traço só. Elas podem estar duplas, com dois traços. E elas podem estar tripla, com três. Concorda? Toda vida que tiver só ligação simples de um traço, o infixo, que você vai usar é o infixo an, ligado ao prefixo da quantidade de carbonos, que foi o anterior. Eu dou já o exemplo. Quando tiver só uma ligação dupla, eu uso o infixo em. Quando tiver uma ligação tripla, eu uso o infixo in. Agora, Tati, se tiver ligação dupla e tripla a mais de uma, eu vou precisar usar um prefixo para elas, tá certo? Então, o prefixo das ligações para duas é di, para três, tri, para quatro, tetra. Então, fica fácil. O infixo de dupla não é em, então se eu tenho duas duplas, dien. Se eu tenho três, trien. Se eu tenho quatro, tetraen. O infixo de três ligações não é in. Então, se eu tenho duas ligações, diin. Se eu tenho três ligações, triin. E se eu tenho quatro, tetrain. E a gente só pega isso aí mesmo quando vai resolver as questões. Tudo bem, galera? Podemos? E aí a gente vai para a terminação. Olha como a terminação é simples. A terminação, pessoal, é só para dizer o composto que cada um é. Tá certo? Como eu disse para vocês que nós estamos trabalhando hidrocarbonetos, a terminação do hidrocarboneto é o quê? Ó. Tá certo? Como assim, Polaco? Olha como é bem fácil. Pessoal, já está com a resposta aí, mas presta atenção. Como é a regra, Polaco? Prefixo, infixo, sufixo. Se liga aí, Carlos. Prefixo, quantidade de carbonos. Infixo, tipo de ligação. Sufixo, terminação do composto orgânico. No nosso caso aqui é um hidrocarboneto, sempre vai terminar em O. Então vamos lá. Uma perguntinha para vocês aí, ó, o exemplo. Esquece aí que já está a resposta, mas olha para o exemplo. Quanto C tem nesse exemplo? Quantos carbonos? Escrevam aí no chat. 2. Isso, Ágata. Qual... Lembra a sequência? Prefixo, infixo, sufixo. Primeiro é prefixo. Prefixo é o que, Polaco? Quantidade de carbonos. Se só tem 2C, qual é o prefixo de 2? Escrevam. Não, Marcelo. Isso aí é de 1. De 2. Isso, Letícia. Et. Pronto.
O prefixo de 2 carbonos é et. Então você vai lá e escreve. Não são 3 regras? Você já escreveu a primeira. Só tem 2 carbonos, então et. Vamos para a segunda. A segunda é o infixo. Ei, esse traço que tem aí na ligação é simples, dupla ou tripla? Simples, isso aí, Keliane. E quantas simples? Só uma. Se só tem simples, não precisa nem saber se é 1 ou é 200. Se só tem simples, só existe o infixo o quê? An. Isso, muito bem. Aí você junta, beleza? Você já sabe que é 2 carbonos, et. Você já sabe que só tem ligação simples, an. Aí você já vai juntando. Et mais an, etan. Ei, isso aí só tem o quê? C e H. Então ele é um hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto termina com que letra? O. Então você junta. Et mais an mais O. Isso é o etano. Ou gás etano. Tudo bem? Fácil, não é, galera? Bem simples, né? É babado, polaco. Simples, simples, né, Tati? Vamos lá. Pessoal, Tati, liga teu microfone. Só você. O restante aí não entendeu, vocês vão comentando aí no chat. Tati, Não, polaco, mesmo. calma. Esse primeiro exemplo, presta atenção. Ele tem quantos carbonos? 2. Qual o prefixo de 2? Ah, eu já me esqueci a letra. Eu fico nervosa. Olha aí, olha o exemplo, tá aí do lado. Ah, tô vendo, entendo. Teno? Calma. Alice escreveu, qual o prefixo de 2? É só as duas primeiras letras. É T. Et, não é isso? Boa. É. Ei, Tati, entre esses 2 carbonos, quem está ligando eles? Uma ligação simples, dupla ou tripla? Eu tenho pra mim que é duplo, mas a Alice não deixa eu responder. É dupla, pronto. Qual é o infixo de ligação dupla? Como é, polaco? Qual é o infixo de ligação dupla? Qual é as letrinhas que eu coloco para ligação dupla? Ó, o Anderson já colocou aí, ó. É aquela que é o E e o N, só que eu não sei pronunciar. Em. Pronto, aí você junta. Você já sabe que é 2 carbonos, et. Você já Sim. sabe que é uma ligação dupla, em. E se só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Então ele tem que obrigatoriamente terminar com O. Beleza? Então é o gás eteno. Ok? Simples? Ok, é babado, simples demais. Deixa eu... terceiro exemplo, pessoal. Podem responder pelo chat. Ágata, responde aí, Ágata. Quantos carbonos tem no terceiro, Ágata? Não é 4. Carbonos. Desculpa, pessoal, no terceiro não, no segundo. Desculpa. Vai lá, Anthony, responde você. Isso. 3. Qual o prefixo de 3, pessoal? Prop. Isso aí, Anderson. Pessoal, se tem 3 carbonos, significa que tem um carbono central que está fazendo ligações com os das pontas. Então eu tenho 2 ligações. Essas ligações são o quê? Simples, isso aí. E se ela é uma ligação simples, que tipo de infixo? Muito bem. Então, prop, porque tem 3, porque tem ligação simples, e a terminação de hidrocarboneto é o quê? Isso aí, ó, propano. Esse gás aí é o gás que a gente tem nos botijões da nossa casa, tá certo? Que é uma mistura de gás propano e gás butano, tá certo? Terceiro exemplo. Aí vai, ó, pessoal, vai começar a aparecer umas regrinhas, tá? Terceiro exemplo. Tem quantos carbonos? Boa, Mourão, 4. Então qual é o prefixo de 4? But, muito bem. But. Pessoal, presta atenção, vou fazer essa pergunta aqui para vocês para ver se vocês estão entendendo.
Eu tenho 4 carbonos. Mas quantas ligações eu posso ter? Muito bem, Carlos Eduardo. 3. Vocês podem ver que tem 3 tipos de traço aí. Concordam? Eu posso ter isso, Glícia. Eu posso ter 3 tipos de ligações. Certo? 3 tipos de ligações. Tudo bem? Tá dando para entender? Ligações que eu quero dizer, pessoal, é a simples, dupla ou tripla. Não importa qual de qual. Mas quantas ligações covalentes eu tenho? Não são 3? Então significa que eu tenho 3 posições para colocá-las. Isso, Mourão. Eu tenho uma dupla e 2 simples. Aí o que interessa agora, Mourão? É a maior, é a dupla. Então se eu tenho uma dupla ligação, não é mais o infixo an. É qual infixo? Isso, em. Agora, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. É o infixo em. Mas, vocês concordam que eu tenho 2 direções para numerar essas ligações? Como assim, Polaco? Eu posso dizer que ela está no sentido horário, no que está começando aí, ou voltando na outra ponta, no sentido anti-horário. Tá certo? Então ela pode ter numerações em carbonos diferentes. Entendi não, Polaco. Presta atenção. Pessoal, se eu começar nesse sentido aqui, ó, o início, o horário, essa ligação dupla, ela vai estar entre o carbono o quê? 1 e 2. Concordam? Sim ou não? Vejam se vocês entenderam. De novo, quando eu começar a contar os carbonos, não são 4 carbonos? Pronto, são 4 carbonos. No sentido horário, ela está entre que carbono, essa ligação dupla? Entre o primeiro e o segundo, não é não? Isso, Keliana, entre o 1 e o 2. Anderson tá correto, Robert. Ó, de novo, eu vou contar nesse sentido aqui, ó, horário. Par. Ela está entre 1 e o 2. Concordam? Pronto, isso aí, Joyce. Agora contem no sentido anti-horário, do final para o começo. Ela estaria entre quais carbonos? Isso, entre o 3 e o 4. Todo mundo conseguiu entender isso? Num sentido, ela está entre o 1 e o 2. No outro sentido, ela está entre o 3 e o 4. Concordam? Então, quando isso acontece, pessoal, eu digo que a molécula ela não é simétrica. O que é isso? Ela não tem simetria, igualdade entre as partes dela, tá certo? Então, quando isso acontece, a gente precisa numerar a ligação dupla ou tripla, tá certo? Ei, Polaco, e como é que eu numero? Olha como é fácil, pessoal, olha como é fácil. Até agora, deu para entender que essa ligação dupla ela pode ter 2 direções? Sim ou não? Pronto. Todo mundo entendeu que ela pode ter 2 direções. Tendo as 2 direções, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Numa direção e na outra, o número que os carbonos que elas estão ligadas são diferentes. Então, se eles são diferentes, não são simétricos. Deu para entender? Se dos dois lados fossem iguais, aí elas eram simétricos. Aí vamos lá, Emily. Presta atenção, Emily. Qual dos lados eu escolho, Polaco? Anderson já colocou a resposta lá em cima. Você escolhe sempre o que tiver a menor sequência numeral. Tiver os menores números. Nós vimos que em uma posição era 1 e 2. Na outra posição é 3 e 4. Quem é menor? 1 e 2. Não é não? Aí, Emily, eu vou escolher o menor entre eles. Que é quem? Quem é menor? 1 ou 2? Aí eu vou dizer que essa ligação dupla está no carbono 1. Então, por isso vocês podem prestar atenção aí que eu coloquei aí, ó, 1 em.
um em. O em não significa ligação dupla? Não é isso? E esse 1 anteriormente é para dizer que essa ligação dupla está no carbono 1. Tá certo? De novo, por que, que tem esse 1 antes do em? Para a gente dizer que esse em, que representa a ligação dupla, está no carbono 1. E esse O final aí é porque é hidrocarboneto, terminação de carbono compostos com carbono e hidrogênio, é o hidrocarboneto, então terminação O. Então, de novo, esse composto aí é o but-1-eno. Por que but? Porque tem 4 carbonos. Por que 1-en? Porque no carbono 1 eu apresento uma ligação dupla. E ele termina em O porque é o hidrocarboneto, só possui carbono e hidrogênio. Tudo bem? Fácil? Pronto, isso aí, galera. Bem simples. Todo mundo vai dar tudo certo. Olá, Oi. esse exemplo 3 aí, poderia colocar tipo um buteno, em vez de colocar o but, o número, o MEI. Quem tá falando? Joyce, Joyce, terceiro finança. muito bem, muito boa colocação. Não pode. A IUPAC, que é a União da Química Pura e Aplicada, que é o sistema que nomenclatura todas as reações químicas e trabalha diretamente como se fosse o SI na física, o Sistema Internacional. Anteriormente, a nomenclatura era exatamente como você está dizendo. Esse numeral ele ficava do lado de fora do nome. Mas para que não haja mais confusão, porque vai aparecer algumas coisas daqui para frente do lado de fora, que a gente vai chamar de radicais ou ramificações. Aí, o que a IUPAC fez? Colocou dentro do nome, para que você saiba que esse numeral aí já está para indicar o que vem posterior a ele, que é a dupla ligação. Tudo bem? É porque eu vi em umas pesquisas que eu fiz, aí tinha ele antes, fora do nome. Isso. Se tu pesquisar e o arquivo ele for um pouco antigo, tu vai ver ele antes do nome, tá certo? Mas hoje não é aceito mais. Se tu colocar ele antes do nome, em um vestibular, né, em avaliações externas, não se aceita mais, vai estar como errado. Tudo bem? Tá certo. Olha só, presta atenção agora no segundo exemplo. Presta atenção no segundo exemplo. Ei, ele tem a mesma quantidade de carbonos. Concordam? O que é que vocês acham? Máximos, além da mesma quantidade de carbono, ele tem a mesma quantidade de hidrogênios. Vale. E não é o mesmo composto, não? O que é que vocês acham? Não. Ele não é o mesmo composto. Polaco, ele não é simétrico não, o que Letícia colocou aí. Não, Letícia. Por quê? A gente pensa que essa ligação dupla ela está exatamente no meio. Mas ela não está. Vamos lá, pessoal, presta atenção. Glícia, presta atenção, ó. Não tem 4 carbonos? O quarto exemplo também não tem 4 carbonos? Ele também não tem 8 hidrogênios, igualmente o terceiro? Vale, Polaco. E ele também não tem uma ligação dupla igual ao terceiro? Então é o mesmo composto, se está tudo igual. Mas se vocês prestarem atenção, ele tem uma coisa diferente do terceiro. A posição da ligação dupla. Isso, Máximos. A ligação dupla, ela varia. Então, se ela varia, muda o composto. Tá certo? Mesmo ele tendo a mesma quantidade de carbonos. Que a gente vai aprender mais pra frente que isso aí é isomeria. Tá certo? Chama-se isomeria esse processo. Então, ó, presta atenção. Se eu botar, aí você sempre agora vai ter que fazer no sentido horário e no sentido anti-horário. Ver as posições. Beleza? E aí, Polaco, eu escolho qual? Sempre a menor. Tá certo? Glícia, presta atenção. Nesse sentido aqui, tem 4 carbonos. Nesse sentido aqui, toda vida que muda a ligação, muda o composto? Muda. Se a ligação ela for dupla ou tripla. Se for simples, não. Tá? Se muda
o numeral do carbono. Presta atenção. Nesse sentido aqui, a ligação dupla está entre quais carbonos? Isso, Eduardo, entre o 2 e o 3. Então você escolhe o menor, que é quem? Você faz a comparação e escolhe o menor. 2. Show de bola. No sentido anti-horário, está entre quem? Dois e 3 também? 2 e 3. Muito bem, muito bem, muito bem. Vale, eu não sei mais nem contar. Pessoal, então deixa eu só me corrigir. Se ela está entre o 2 e 3, no sentido horário, e ela está entre o 2 e 3 no sentido anti-horário, a numeração aí ela se torna simétrica. Isso aí, Keliane. Muito bem, não muda, tá certo? Simples? Deu para entender? Boa, Letícia. Pronto. E aí o nome, pessoal, é fácil. Vamos lá, Mourão. Quantos carbono? 4. Prefixo. But. Tem uma ligação simples? Tem. Aonde? No carbono 2. Então você vai indicar o 2 e dizer o infixo da ligação simples. 2 em. E a terminação de hidrocarboneto? O. Então but 2N. Fácil, né, galera? Muito bem. Tô gostando aí da participação de vocês. Presta atenção. Vou sim, máximos. Vou enviar para vocês. Olha como é simples. Anderson, simétrica é quando eu tiver uma ligação dupla ou tripla e quando eu numerá-la, tanto faz no sentido horário quanto anti-horário, ela fique no mesmo número do carbono. Tá certo? Como no exemplo passado, a ligação dupla ela ficou tanto no sentido horário quanto anti-horário no carbono 2. Tá certo? Então vamos lá. Anderson, presta atenção aí, ó. Eu coloquei esse exemplo para vocês terem como é bem simples. Agora aí, esse exemplo não parece um quadrado? Pronto. Aí eu coloquei esse quadrado aberto. Quantos carbonos tem? 4. Boa. Então, Anderson, presta atenção. Um quadrado é uma figura geométrica. Como ele é uma figura geométrica, o que é que vai acontecer? Ele é um composto fechado, tá certo? Então, ele sendo um composto fechado, nós vamos usar a mesma regra que a gente usou no composto aberto, mas vamos começar com a palavra ciclo, que é para dizer que é um composto fechado. Então, se ele é um composto fechado, eu coloco a palavra ciclo para iniciar. Aí você me disse que ele tem 4 carbonos. Nós estamos vendo que ele tem 4 carbonos. Qual é o prefixo de 4? But. Só tem entre esses carbonos um traço. Qual é o infixo? An. E como ele só tem carbono e hidrogênio, ele é um hidrocarboneto, ele termina em O. Então, ciclobutano. Fácil, pessoal? Bem simples, né? Segundo exemplo. Polaco. No segundo exemplo, tem uma ligação dupla. Vai mudar? Vai. Polaco, vou precisar numerar quando não. Por que, Polaco? Porque quando se tem um composto fechado com uma ligação dupla, tá certo? Eu sempre vou começar a contar do carbono mais próximo da ligação. Então, tanto faz ser no sentido horário quanto no sentido anti-horário, tá certo? A gente vai começar sempre a contar pelo menor. Isso, Anderson, sempre vai ficar no 1 e no 2 e pega o 1, tanto no sentido horário quanto no anti-horário. Entendeu? Aí você vai pegar o 1, isso mesmo. Aí como é que você bota o nome? Aí presta atenção, quando isso acontece, eu não preciso numerar, eu não preciso dizer que é 1, porque obrigatoriamente vai ser quem?
1, tá certo? Aí a gente coloca, como é que fica? Ciclo, porque é um composto fechado. Se tem 4 carbonos, desculpa. But, só tem uma ligação dupla, mas eu não preciso numerar, porque eu já sei que ela só pode estar no 1. Então ele está subentendido. Eu boto só em e a terminação O, tá bom? Ciclobuteno. Tranquilo, né, pessoal? E para todo mundo aí arrasar, abalar na prova, certo? Posso passar? Falar que eu achei um baque. Legal, né, Thailson? Facílimo. Polaco. Mas vai aparecer algumas vezes que nós não temos somente, como é que eu posso te dizer, cadeia simples. Vai aparecer uma pequena exceção, tá certo? Tati. E aí, Polar, quando é que é essa exceção? Presta atenção. Vocês perceberam que nos exemplos que eu estou colocando só aparece carbonos primários e secundários? Certo? Que é isso? Carbono primário que está ligado somente a outro carbono ou sozinho, e carbono secundário que está ligado a outros 2 carbonos. Mas a minha cadeia carbônica, ela pode ter até quantos carbonos ligados? Até 4, não é não? Lembra que o carbono ele é tetravalente, então ele pode ter até 4, ele pode estar ligado até outros 4 carbonos, tá certo? E aí, Polaco, eu só coloquei exemplos aqui com carbono primário e secundário, tá certo? Que é o que eu chamo de cadeia normal. Lembra na classificação das cadeias? Mas as cadeias elas podem ser ramificadas, tá certo? E quando elas são ramificadas, elas têm uma nomenclatura, Polaco, diferente, certo? Mas é bem simples, o raciocínio segue o mesmo passo, só que a gente tem que aprender os pedaços, as ramificações, as cisões que acontecem, tá certo? Na cadeia carbônica para que se formem essas ramificações, tá? Então aqui eu mostro para vocês que quando aparece carbono terciário e quaternário, a gente vai ter, tá certo? Ramificação. E aí as ramificações são essas, tá? Nós temos esses tipos de ramificações aqui. Nós temos várias, mas as 4 principais são essas, tá certo? Quando eu tenho o CH3, eu chamo ele de metil, tá certo? Vocês estão me escutando, pessoal? Pronto. Quando eu tenho CH3, que é a ramificação mais simples, eu tenho o que a gente chama de metil. Como é que é isso? Se liga. É o mesmo raciocínio da nomenclatura do normal. Se eu tivesse só um carbono, não era met? Pronto. Só que agora ele vai ter uma terminação il. Então, se eu tenho uma ramificação com um carbono, met, com a terminação il, metil. Se eu tenho uma ramificação com 2 carbonos, et, com a terminação il, etil. Se eu tenho uma ramificação com 3 carbonos, prop, com a terminação il, propil. E aí vai, tá certo? A gente tem esse tipo de ramificações. Temos outras ramificações aqui. Tudo bem? Oi, Letícia. Foquem nas principais. Anderson, tem muito mais. Vou cobrar para vocês basicamente essas, mas sempre é bom dar uma olhada nas maiores também, porque nos exames externos, nem vestibulares, possa ser que caia, tá? Mas você aprendendo as básicas já é uma grande ajuda para as maiores. E aí, a gente também tem os compostos aromáticos. Eu vou passar para vocês aqui os 2 principais
compostos aromáticos. Esses são os que mais caem, tá certo? Que é o anel aromático, quando ramificação, ele é chamado de fenil, tá certo? Então, vocês podem perceber aí, o anel aromático, quando ele for a ramificação, ele é fenil, tá certo? E quando eu tiver esse anel aromático ligado ao CH2, eu vou chamar ele de benzil. Mas quando eles forem ramificações, tá? Tudo bem? Anderson, pergunta de Anderson. Quando vier com CH3 ligado a outro CH3 ou CH2? Vou já mostrar para vocês. Que tá chegando. Isso Eu perguntei não, Polaco. Eu tô respondendo Letícia, que ela fez uma pergunta. Isso daí, então, Letícia, é o que a gente vai chamar de um novo conceito, de cadeia principal. O que é a cadeia principal? Vai ser a maior sequência de carbonos que você vai pegar, certo? Eu não posso saltar esses carbonos, eles têm que estar na mesma sequência. E sempre a maior sequência. Agora precisa ter uma observação. Nessa observação, você tem que entender que se tiver em saturação, Polaco, o que é insaturação? Ligação dupla ou tripla. Essa ligação dupla ou tripla, obrigatoriamente, tem que estar dentro da cadeia principal. Entendi não, Polaco? Presta atenção. Letícia, tá, pessoal? Por favor, para tirar dúvida e os outros que não entenderem, podem perguntar também. Liga o microfone, Letícia. Halo. Pronto. Letícia, olha para esse composto aí do exemplo. Beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer é ver quantos carbonos ele tem. Conta aí quantos carbonos. 4. Não, Não? não. 4. Ah, 5. Eu não vi baixo. Aí tem esse Desculpa. pedacinho de baixo. Ele é um carbono também, então eu conto 5. Agora o que interessa mais. Eu tenho algum carbono terciário ou quaternário. O que é isso, Polaco? Um carbono que está ligado a outros 3 ou 4? Tem sim, o segundo. Tem o segundo, o CH. Pronto, o CH ele é um carbono terciário. Então, pessoal, ó, de novo, ó, quando eu tiver um carbono terciário ou quaternário, isso quer dizer que a minha cadeia ela é ramificada. Então, quer dizer que vai ter um pedaço dela fora. Aí, esse pedaço que vai ficar fora, Polaco, é qual? Aí eu vou olhar. Radical metílico. Se você... Ó, presta atenção. A maior sequência aí que eu consigo pegar não é o que está na horizontal, deitado? Sim. Concorda? Sim. Que dá quantos carbonos? 4. 4. Letícia, eu tenho outra sequência. Eu posso pegar aí na horizontal o primeiro, o segundo e o terceiro de baixo. Mas essa sequência só vai ficar com quantos carbonos? 3. 3. 3 é menor que 4, concorda? Sim. Então eu tenho que escolher a maior sequência. Ei, Polaco, mas se eu começar lá da outra ponta, chegar no CH e descer pro CH3, Você fica com 4. não vai ficar com 4 também? Sim. Então, ó, presta atenção que essa última que eu falei aqui, com CH aqui, ela é simétrica à primeira toda na horizontal. Por quê? Porque essa ramificação que vai ficar de fora, o CH3, vai estar ligado ao mesmo carbono, que é qual? O CH. Deu para entender? Sim, aí sempre que tiver essa formação, a gente vai usar esse tipo de nomenclatura, que pega o radical metil, é? Isso. Aí pronto, pegamos aí. Então, o primeiro passo, achamos a cadeia principal. O que é a cadeia principal? A maior sequência, a maior sequência de carbonos. Tudo bem aí, pessoal? Coloquem aí no chat se sim. Cadeia principal, maior sequência de carbonos. Respondam. Vou grifar. Vou marcar essa maior sequência de carbonos aí de alguma forma. Para me saber ela. Tá certo? Pronto. Tá aí, pessoal, que tá na horizontal. Quadradinho.
Aí presta atenção naquele meu raciocínio anterior, tá? Vai só aumentar algumas regrinhas, mas o raciocínio é o mesmo. Polaco, se eu achei a cadeia principal, a maior sequência de carbonos, eu não posso contar quantos carbonos tem, começando pelas duas pontas, no sentido horário e anti-horário? Concordam? Sim. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Então vamos lá. Letícia, no sentido horário, a ramificação, aquilo que está fora da cadeia principal, está em qual carbono? No CH. E o CH é que número de carbono, se eu numerar? Segundo. Segundo, no 2, né? Letícia, se eu começar no sentido anti-horário, o CH é qual carbono? Terceiro. Terceiro. Boa. No sentido horário, ele é o 2. No sentido anti-horário, ele é o 3. Quem é menor? 2 2. ou 3? 2. 2. Então eu escolho 2. Beleza? Aí a nomenclatura de um composto ramificado, ela é bem parecida com a de um composto normal. Só que antes do nome do composto normal, a gente vai dar o nome da ramificação. Aí a gente aprendeu. O que está fora do composto é a ramificação. Quantos carbonos tem? Esse CH3 tem quantos carbonos? Qual é o prefixo de 1? Não é met? Não, met. Met. E a terminação de ramificação não é il? Sim. Então eu sei que esse é o radical metil, é a ramificação metil. Aí eu tenho que dizer, entendi. Aí eu tenho que dizer, Letícia, em que carbono ele está? Ele está no CH. Nessa posição é o 2, nessa é o 3. Eu escolho o menor, o 2. Então ele está em que carbono? 2. Então eu coloco 2 metil. Entendeu? Uhum. E o resto é como a gente aprendeu na nomenclatura normal. Tem quantos carbonos? 4. Na principal, né? Na principal. Quantos carbonos na principal? 4. Qual o prefixo de 4? But. Só tem ligação? 5, isso. Qual o infixo? Então é E a terminação de hidrocarboneto? O. Então 2-metil-butano. É fácil, pessoal? Entendi. Coloquem aí se entenderam. Com a ajuda da colega. Pode desligar o microfone? Pode, por favor. Obrigado, Letícia. Obrigada. Facílimo, né? Muito bem. Pronto. Pessoal, Tati e o restante. Quando vocês veem esse slide, vocês ai meu Deus, agora vai ficar difícil. Mas não é difícil. Isso aqui é só as regras que vocês vão colocar para compostos bem grandes com ramificações. Que eu vou colocar um exemplo aqui. Tá? A primeira eu já dei para vocês. O que é que vocês vão fazer? É identificar a cadeia principal. Beleza? Beleza. Identificando, preste atenção. Identificando a cadeia principal, se tiver ligação só simples, show de bola, é fácil. Agora, se tiver ligação dupla e tripla, eu vou preferir as insaturações, as ligações duplas e triplas, em vez da ligação simples. E obrigatoriamente, se o composto tiver uma ligação dupla ou tripla, essa ligação tem que fazer parte da cadeia principal, mesmo que ela siga com menos carbonos do que o normal. Ela tem que fazer parte. Beleza? Aí depois você nomeia a cadeia principal usando as mesmas regras da cadeia normal. Ok? Outra coisinha nova que pode aparecer. Por lá, com o exemplo que tu botou aqui, só tinha quantas ramificações? Uma. Vale, pode aparecer com mais de uma. Pode aparecer com diversas. Tá certo? Por lá, que quando aparece com ramificações diferentes, com mais de uma ramificação, como é que a gente dá o nome? A gente dá o nome em ordem alfabética. Tá certo? Como assim, Polaco? Vamos lá, vamos pegar as duas mais simples. Com 1 carbono, metil. Com 2, etil. Quem vem primeiro, M de metil ou E de etil?
Pronto, isso, Letícia. Ué, então se tiver metil e etil, obrigatoriamente você vai começar a ramificação dizendo é. Beleza? Ei, Polaco, mas ainda pode aumentar. E se tiver mais de um etil? Por exemplo, se tiver 2, aí eu vou usar aquele mesmo das insaturações que a Joyce perguntou lá no começo. Eu vou usar o prefixo di, tri, tetra para dizer a quantidade de ramificações. Tá bom? É bem simples, pessoal. Vamos para o exemplo. Que vocês vão pegar bem direitinho. Tá certo? Vamos lá. Precisa eu indicar algum aluno ou alguém de vocês, por favor, liga o microfone. Vamos lá, liga aí, Anderson, microfone. Oi. Pronto. Pessoal, prestem atenção aqui no Anderson, em mim e no slide. Ai, lá vai. Vamos lá. O primeiro exemplo, tá? Anderson, primeira coisa que você tem que fazer, você vai olhar se isso é uma cadeia normal ou ramificada. Ramificada. Porque apresenta o quê? Quebras. Apresenta um carbono terciário ou quaternário. Cenário. Que nesse caso aí são 2 carbonos terciários, tem 2 ramificações, tá? Pronto, identifiquei isso, tem ramificação. Então a segunda coisa que eu vou fazer é achar a cadeia principal. Por lá, como é que eu acho a cadeia principal? Maior sequência de carbonos. Achei a maior sequência de carbonos. Já achei, tem 5 carbonos. 5 carbonos na horizontal, concorda? O que está aqui, ó, deitado, pessoal. Se vocês perceberem, ela pode vir daqui e pegar o carbono que está embaixo, que também dá 5. São simétricas. Pode escolher qualquer um, que dá 5. Agora, se você começar no sentido horário do primeiro, aí vai para o CH e desce. Só tem 3. Do primeiro, segundo, que é o CH, vai para o outro CH e para o de baixo, só dá 4. Então, você pega a maior sequência, que é essa, que tem 5. Ou essa com CH3 do segundo, que também